Olá, olá, futuros aprovados! Vamos para a nossa aula hoje de realidade brasileira, falar sobre os grupos sociais em conflito no Brasil Imperial e a construção da nação. Hoje vamos embarcar em uma jornada pelo Brasil Imperial, um período repleto de disputas e conflitos sociais que moldaram o país que conhecemos hoje. A aula aqui é sem firulas e sem rodeio, vamos direto ao ponto, então acompanhe comigo. Este é o primeiro de uma série de mapas mentais que trazem à luz os eventos cruciais que definiram a nação brasileira em seus primórdios. Vamos mergulhar na história e desvendar os detalhes da construção do nosso Brasil. Agora vamos falar sobre a Noite da Agonia e a Constituição de 1824. Imagine uma noite tensa, repleta de incertezas e decisões que alterariam o destino do nosso país. Estamos falando da Noite da Agonia, onde Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, enfrentou a oposição dos deputados brasileiros. Com o poder de um imperador absoluto, ele impugnou as propostas que limitavam seus poderes constitucionais. Esta decisão culminou na outorga da primeira Constituição brasileira em 1824, um documento que definiu os contornos políticos e legais do nosso jovem império. A Constituição de 1824 estabelecia áreas fundamentais, entre eles a existência do poder moderador exclusivo do imperador, que lhe permitia suspender os demais poderes como legislativo, executivo e judiciário. Isso solidificava a posição do monarca como uma posição central na política brasileira. E além disso, o poder era hereditário, ou seja, ele garantia a sucessão dentro da mesma família real. E não podemos esquecer do voto censitário, que era calculado pela renda, que restringiu o direito ao voto àqueles que detinham uma certa riqueza no país. Essas decisões não foram apenas linhas em um papel, não. Elas refletiram as tensões entre diferentes grupos sociais e a visão de monarquia que Dom Pedro I buscava estabelecer no Brasil. E como vocês podem ver, o começo do nosso país foram marcados por decisões audaciosas e um jogo de poder que influencia nossa política até nos dias de hoje. Vamos falar agora sobre o primeiro reinado e os desafios desse início. Continuando nossa viagem pelo Brasil Imperial, chegamos ao primeiro reinado, que vamos desde 1822 até 1831. Esse foi um momento de definição do perfil administrativo do país, com Dom Pedro I no comando. O cenário era complexo, havia muitas expectativas e pressões internas e externas. E nesse período o Brasil teve que lidar com a crise econômica. O dinheiro era curto e a gestão das finanças do Império era um desafio gigantesco. Enquanto isso, em Portugal, a disputa pelo trono gerava instabilidade, que reverberavam até nós, com Dom Pedro I sendo puxado para ambos os lados do oceano. A instabilidade política ficou evidente, como episódios em A Noite das Garrafadas, que a população expressou nas ruas o descontentamento com a presença portuguesa e as políticas do imperador. Isso acabou mostrando uma clara divisão entre os brasileiros e os portugueses que residiam no país. Essas repressões mostram como o início do nosso país foram marcadas por lutas e disputas, não apenas de território, principalmente de ideias e ideais. A construção da nossa nação brasileira passou por momentos onde o povo começou a buscar sua voz e espaço. Agora, prepare-se, porque vamos falar sobre os movimentos mais significativos dessa época, a Confederação do Equador. No final dessa aula, focaremos em dois eventos cruciais do período, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Em 2 de julho de 1824, no nordeste do Brasil, a Confederação do Equador irrompeu com um grito de resistência contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Esse movimento, centrado em Pernambuco, clamava por uma república liberal, a abolição da escravidão e a ampliação de direitos sociais. Eles queriam uma mudança radical e sonhavam com um Brasil diferente, mais justo e igualitário. Frei Caneca foi um dos líderes mais marcantes dessa revolta. Sua voz ecoou pelos corações dos insatisfeitos, mas, infelizmente, o movimento foi duramente reprimido, deixando um legado de coragem e a ideia de que era possível sonhar com um país diferente. Paralelamente, entre 1825 e 1828, ocorreu a Guerra da Cisplatina. O Brasil lutou contra as Províncias Unidas do Rio da Prata pelo controle da região da Cisplatina, hoje conhecido como Uruguai. Após um conflito desgastante e custoso que levou até o Banco do Brasil a falir,
A independência do Uruguai foi reconhecida e o Brasil teve que se conformar com a perda desse território. Estes eventos mostram a efervescência social e política do período, a luta pela autonomia e direitos mais amplos em contraponto à manutenção da ordem estabelecida pelo Império. E com a Guerra da Cisplatina, aprendemos que as aspirações nacionais nem sempre se concretizam como esperamos. O Brasil do primeiro reinado foi palco de sonhos, de lutas e também de derrotas. Com isso, encerramos nossa primeira aula sobre os grupos sociais em conflito no Brasil Imperial e a construção da nação. Espero que tenham conseguido visualizar a complexidade e a paixão que definiram nesse período histórico. Assista também a nossa aula sobre o período regencial. Mas antes de finalizar a nossa primeira aula aqui, quero que você responda comigo uma questão sobre tudo que nós estudamos aqui nessa aula. Vamos lá. Assinale a opção correta a respeito dos eventos do primeiro reinado, 1822 a 1831 no Brasil. Já vimos aqui que a resposta correta é a letra D, que fala que, durante o primeiro reinado, a Guerra da Cisplatina resultou na independência do Uruguai após um conflito custoso para o Brasil, tanto em termos financeiros quanto territoriais. Agora vamos comentar sobre os demais itens. A Guerra da Cisplatina, ainda sobre ela, ocorreu em 1825 e 1828. Foi um conflito armado entre os impérios do Brasil e as províncias do Rio da Prata, pelo controle da região da Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai. Esse conflito foi extremamente desgastante para o Brasil, em termos financeiros e territoriais. As demais opções contêm inverdades sobre o período, tá? A Constituição de 1824 ela não instituiu o voto universal, pelo contrário. Já a Noite das Garrafadas foi um conflito extremamente violento, não teve nada de pacífico. A Confederação do Equador tinha ideais liberais e republicanos, e Frei Caneca era contra a manutenção do poder imperial e lutou a favor de uma república liberal. Te espero na nossa próxima aula, desbravando muito mais sobre a história imperial do nosso país. Esse que é o primeiro tópico marcado no edital do Concurso Nacional Unificado 2024 da disciplina de Realidade Brasileira. Te espero lá.